Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Diene, estou com a lição de abertura de hoje, do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição a número 4, antes de servir. E ela inicia assim: bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 20, versículo 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com certeza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo à lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas. Prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Esta árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao filho do homem, a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora, destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumentos de morte aos semelhantes, isto corre por conta do uso frutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos, Jesus passou entre nós trabalhando e examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de seus irmãos. Então, essa é a lição, é a explanação de Emmanuel do servir, né? E essa lição ela vem alertar a gente para a necessidade nossa do trabalho, né? E no Livro dos Espíritos, nós vamos ter lá na pergunta 674, a Kardec pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é uma lei da natureza, e é por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. E na 675, ele pergunta novamente: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, toda ocupação útil, ela é trabalho, sendo remunerada ou não, né? Então, toda ocupação sua, tendo remuneração, ela é útil. Não remunerado, ela é caridade, né? É o trabalho, é o servir que Jesus veio nos trazer, né? E, sendo assim, com essa visão, nós entendemos que o servir, o trabalho, ela é uma lei de Deus, né? E ela é uma lei universal. Porque se a gente olha os movimentos no universo, tudo movimenta o tempo todo. No nosso planeta, na natureza, está tudo trabalhando o tempo todo, 24 horas, nada está parado, né? Então, por isso é uma lei, né? E se a gente for olhar direitinho assim, na nossa natureza, você vai ver um equilíbrio espetacular, né? Tudo equilibrado, movimentando o tempo todo. E nós, os seres humanos, né, nós não podemos ficar na inércia, né? Nós não podemos ficar parados esperando que tudo chegue até nós. Nós também temos que movimentar, nós temos que trabalhar, né? Nós não estamos fora do que Deus criou, nós somos criaturas de Deus, então por isso temos que ter esse movimento em constante trabalho, né? Desenvolvendo a nossa parte, contribuindo também para o desenvolvimento do nosso irmão, né? Do nosso próximo,
e na evolução do nosso planeta, né? É de fundamental importância essa contribuição humana nessa elevação do nosso planeta, né? Ou de ordem, em ordem material, infelizmente, nós ainda estamos focados em quê? Somente em trabalhar, pagar contas, comprar coisas, adquirir coisas. Não está errado, né? Não está errado, está certo. Mas, até porque lá na Bíblia, em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 7 a 8, ele fala assim, olha, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a ninguém, a nenhum de vós. Ou seja, temos que trabalhar para não ser pesado ao nosso próximo, temos que trabalhar para nos manter. Mas, e o trabalho, qualquer trabalho é edificante. Qualquer coisa que a gente esteja fazendo, ele é edificante. O que nós não podemos é ficar durante o processo do trabalho focado somente na matéria, né? Somente em adquirir, somente em possuir. Nós temos que estar focados também no servir, porque aqui, como diz Emmanuel na mensagem, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, porque é servindo que nós vamos adquirir a maturidade moral nossa, né? É somente servindo ao nosso próximo. E é interessante como que a oportunidade de servir, ela chega para nós o tempo todo. Eu quero fazer aqui um comentário. Ontem, eu estava falando com a minha filha, ela estava comigo no carro e veio me contar uma história que eu não sou muito ligada em shows, em cantores. Eu vim para esse país, eu estacionei na música, tá, gente? Então, eu tô assim, eu tô 16 anos atrás ainda na música. Mas ela veio me contar que tem uma cantora que fez show no Brasil recentemente, é a Taylor, parece que é o nome dela. Isso mesmo. E que ela foi, os fãs dela queriam homenageá-la. E foram até um cardeal, um padre, que é responsável, ele é um reitor do santuário chamado Cristo Redentor. E os fãs foram lá que queriam fazer uma homenagem para ela lá no Cristo Redentor. E o padre falou assim, ué, mas como assim fazer uma homenagem? Quem é essa pessoa? Ela só é uma cantora, por que eu vou fazer uma homenagem desse nível? Usando a imagem do Cristo para ela? Não vou permitir isso não. Mas aí, devido à insistência deles, ele falou assim, eu vou dar uma tarefa bem árdua para eles, que eles desistem. Olha, ok, vocês podem fazer a homenagem, desde que vocês arrecadem 20 mil reais em cesta básica. Se vocês arrecadarem, ok, podem homenageá-la. E eles toparam o desafio e conseguiram 20 mil reais de cesta básica. Minha filha contando essa história, eu fiquei assim, meio que paralisada, sabe? Falei, meu Deus, porque eu consegui enxergar a beleza do trabalho do lado do plano espiritual, como eles trabalham o tempo todo a favor do bem. Usou de quê? De uma tietagem, que desculpem, quem é fã, é normal você ser fã de alguém, ter um ídolo, né? Mas chega um nível que vira fanatismo, né? Nesse caso aí, seria um certo grau de fanatismo, né? Mas até aí, a espiritualidade trabalha. Olha quantas mesas se beneficiaram disso. Quanta fome isso matou, essa atitude desses jovens, desses fãs, sem eles saberem, porque a intenção não era essa. A intenção era tietar a cantora. E, no entanto, Jesus vai lá com a sua equipe e faz um lindo trabalho, mostrando para nós que é possível, que as oportunidades de servir estão em nossa volta o tempo todo. Basta estarmos atentos. E se não estamos atentos, ele age assim mesmo, como fez no caso dessa cantora, né? Então, isso é lindo, isso é o que Emmanuel nos fala aqui, ó, essa atitude da espiritualidade é o que Emmanuel nos fala aqui, ó, dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização, saiu. Nas tarefas,
prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza, né? Então, por mais que nós pensamos que a situação não poderá ser útil, a espiritualidade vem e nos mostra que é possível servir, é a oportunidade, toda oportunidade, ela é útil. Basta a gente olhar com os olhos de ver e ouvir com os ouvidos de ouvir. Existe um equilíbrio em tudo, por mais que a gente pense que não. Tudo está em equilíbrio, né? Tudo contribui para o todo. Não é isso que a gente já ouviu falar várias vezes? Então, é tudo a gente pode servir. Existe inteligência por trás de tudo. Tudo é organizado por inteligência. Por isso que a inteligência foi lá e agiu em favor de quantas mesas, quantos lares que 20 mil reais de cestas básicas não contribuiu, não ajudou, não é mesmo? Então, tudo está em equilíbrio. E aí, Emmanuel, quando ele fala aqui também, esta árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Então, aquela situação produziu frutos, né? Então, há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. É isso. Tudo tem utilidade, tudo. Como bem nos disse Emmanuel, que a casa planetária ela é de Jesus. Nós apenas somos usufrutuários e devemos usufruir de forma correta, de forma com o exemplo do Cristo, servindo para edificar a nossa moral. Não tem como a gente elevar a nossa moral sem servir. É impossível, né? Por isso que Emmanuel continua dizendo aqui, não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Por que nós queremos ficar, né, parados, só esperando tudo acontecer? E examinemos a natureza da sua cooperação sacrificial e aprendemos com o mestre a felicidade de servir santamente. Podemos começar hoje mesmo, agora, nesse momento, né? Basta cada um fazer uma reflexão. Cada um pensa, o que eu posso fazer agora, nesse momento que eu estou ouvindo essa abertura, essa leitura de Emmanuel, o que eu posso fazer agora? Eu tenho certeza que cada um aqui vai encontrar a sua resposta, né? Então, e ele fala, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos seus irmãos. Você pode ajudar um irmão a melhorar, né? Não é querer implantar a sua fé dentro da cabeça dele, mas você pode contribuir com ele de alguma forma, né? E assim, é com essa reflexão que a gente vai terminar a nossa abertura. E eu vou convidar todos a fechar os olhos, elevar o pensamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Agradecemos, Mestre querido, por esta oportunidade de estarmos aqui hoje, aprendendo um pouquinho, Senhor, do que é servir, junto com essa explicação linda de Emmanuel a respeito do que o Senhor nos ensinou. Muito obrigada, Jesus, por tantas oportunidades que o Senhor cerca nossas vidas todos os dias. E obrigada, Jesus, pelo nosso palestrante de hoje, que também estará aqui trazendo para nós novos ensinamentos para que possamos, Jesus, crescer moralmente na nossa caminhada. Muito obrigada, Pai. Esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. E a nossa palestra de hoje é com o pesquisador e expositor espírita Guilherme Velho. Como expositor espírita, já proferiu cerca de 700 palestras em várias cidades do Brasil e mais de 130 no exterior, como Japão, Suécia, Dinamarca, Portugal, Itália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Espanha, Holanda e França, nas quais tem abordado temas como o consolo proporcionado pelas cartas psicografadas, produzindo em contexto de mediunidade autêntica, séria e comprometida com a fraternidade. Também concedeu cerca de 70 entrevistas sobre suas pesquisas para veículos de comunicação brasileira e estrangeira. Então, é com ele, Guilherme. Sim.
Tá ótimo. Ótimo. Perfeito. Tá. Meus irmãos, muita paz a todos. É com imensa alegria que a gente retorna a essa casa. Mais precisamente, eu estive aqui há 364 dias. Ou seja, amanhã faz um ano que eu estive aqui. Alguns rostos eu lembro, outros não. Quem estava aqui há 364 dias atrás? Levanta a mão. Então, muita gente nova, né? Muita gente nova. E vai ser bom a gente poder voltar e trazer para vocês as nossas pesquisas, apresentar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Meu nome é Guilherme Velho, para quem não sabe, eu já nasci velho, desde que nasci que sou velho. E sou escritor espírita e pesquisador. Eu entrei no espiritismo pela curiosidade, pela pesquisa. Até meus 15 anos era meio que cético, não acreditava em nada. E estudando a doutrina espírita, eu me convenci da nossa realidade espiritual. Então não entrei pela dor, né? Quando a pessoa diz, eu fui pela dor, entrei pela dor, só falta dizer que foi o obsessor que levou ele para a casa espírita. Não foi meu caso. Foi realmente a curiosidade, né, que me fez trazer, buscar as evidências. E a gente vem falando, vem levando essas informações para muitas casas fora do movimento espírita. A gente tem falado em várias igrejas espiritualistas nos Estados Unidos, em inglês para os americanos. A gente tem levado esse conhecimento da doutrina espírita para quem não é espírita. No Japão, tivemos também lá vários eventos, na Faculdade Internacional de Suzuka, no Japão. Falamos no Centro de Convenção de Tokyo para os japoneses, com tradução simultânea. Então, eu acho muito gratificante a gente levar esse conhecimento que a gente tem, tão maravilhoso, para pessoas que não conhecem. Se uma pessoa que está em depressão, que está muito mal, ou uma pessoa que está prestes a cometer suicídio, não tem remédio melhor, não tem nada melhor do que conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita realmente ela é transformadora. Ela muda muita coisa na vida da gente. E diferentemente das religiões, a mudança no espiritismo não é de fora para dentro. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, quando vai para a igreja, você para de beber, para de fumar, você muda radicalmente. No espiritismo não, essa mudança não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E é um processo lento, que requer muito esforço, e dificilmente você vai ver o resultado dessa reforma íntima, que é a coisa mais importante da doutrina espírita, da noite para o dia. E às vezes você só vai ver quando desencarnar, quando chegar do outro lado. Então é um processo lento, como eu falei. Mas vamos correr, que o nosso tempo é curto. O nosso tema da noite de hoje é sobre psicografia, mitos e verdades. Eu resolvi mergulhar a fundo na psicografia, porque foi a faculdade mediúnica mais utilizada por Allan Kardec durante a construção da doutrina, que naquela época não tinha luz elétrica, então não tinha como gravar as psicografias, não tinha computador, não tinha nada, então era tudo na peninha, no tinteiro, então foi tudo construído através da mediunidade de psicografia. Como vocês veem aí, é isso. Então, pode passar lá alguém. Meu. Oi? Pronto. Não sei se na hora do vídeo se ele vai ligar, mas vamos lá. Bom, como vocês podem ver na foto, as mesas girantes, psicografia indireta, um dos meios primitivos mecânicos usados pelos espíritos para se comunicarem. Quando Kardec chega na casa espírita, o que é que ele encontra? Ele encontra esse imaginário aí, essa figura, essa foto, que eram as pessoas fazendo a reunião mediúnica e colocando um dedinho junto com o outro. Pode olhar que tem um dedinho colado com o outro. E se você observar, é um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Por que isso? Porque naquela época, quando não se sabia a gênese de um fenômeno, se atribuía às ondas artesianas, à eletricidade. Então se achava que o homem era a energia positiva e a mulher a negativa. Quer dizer, já começou o preconceito lá atrás, né? A mulher já era o negativo lá atrás. E que injustiça, né? E o dedinho colado. E quando o Kardec chega, ele acaba com isso aí. Ele encontrou dessa forma, ele acabou com isso aí. O negócio de mulher ser negativa é uma coisa absurda. Então ele acaba com isso aí. E ele resolve ter a ideia de colocar a prancheta com o lápis embaixo e a mão do médium em cima.
E ali começam as primeiras psicografias. Começou assim, dessa forma, no século XIX na França. Nas psicografia indireta, né? E ali ele começa a obter as perguntas, as respostas, fazer as perguntas e obter as respostas dos espíritos. Começou dessa forma aí, no meados do século XIX. A gente observou no Livro dos Médiuns, que é um livro tão pouco lido na Casa Espírita, um livro praticamente esquecido, muita gente não lê, ficamos presos apenas ao Evangelho. Interessante que Kardec escreve que o primeiro livro dele, que ele apresenta, é o Livro dos Espíritos, ele escreve 500 e poucas perguntas, depois mais 500 e poucas, e lança o Livro dos Espíritos. O segundo livro que Kardec apresenta é o livro dos Médiuns. Depois veio a Revista Espírita, com mais de 2 anos publicando vários exemplares, para lá na frente depois lançar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Kardec apresenta a doutrina para o mundo, ele apresenta sem o Evangelho. O Evangelho entrou depois. Interessante que quando a gente chega na Casa Espírita, o primeiro livro que a gente recebe é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A grande maioria recebe esse primeiro livro. Só que Kardec orienta, na Revista Espírita, que o primeiro livro que se deve dar quando se entra na Casa Espírita é o que é o Espiritismo, que é um livro fino que ele faz um resumo da doutrina. Então, se você chega e recebe o Evangelho, então seu imaginário já se torna diferente da proposta inicial de Allan Kardec. Muito embora não tenha sido o objetivo de Kardec fundar um partido de crença, fundar uma religião, mas no Brasil a gente tomou corpo como religião, tomou corpo como um partido de crença, mas não era o pensamento original de Kardec. A gente vai poder ver um pouco disso hoje. Então, você vê, Kardec classificou a mediunidade, tipos de mediunidade, 56 tipos de mediunidade. Era para todo mundo na Casa Espírita saber os tipos de mediunidade. Sempre quando eu passo essa foto, eu pergunto aqui, para ver se a turma está sabendo. Vamos lá, ver se a gente sabe os 56 tipos de mediunidade. Psicofonia, psicografia, mediunidade de cura. Alguém sabe mais? Vamos lá, digam aí, me ajudem. Visão, vamos lá. Intuição, 5, faltam 51. Vamos lá. Era pra gente saber todas de cor e decorada. 80 tipos de variedades de médios. 80. Então veja como o Kardec é um grande desconhecido dos espíritas mesmo, como diz Herculano Pires. Você vê que a gente não conhece os tipos de mediunidade. Como é que a gente vai trabalhar a mediunidade na Casa Espírita se a gente não conhece a parte teórica? Então veja a importância da gente conhecer a doutrina espírita. Né? Que a doutrina ela é trina. Ela tem um aspecto científico, tem um aspecto filosófico, um aspecto moral, um aspecto religioso. A gente não pode falar de psicografia, que é o tema da manhã de hoje, sem falar de Chico. Chico foi nosso maior exemplo de médium de psicografia. Até os 17, 18 anos, morava em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e começou a psicografar, com menos de 18 anos. Psicografou um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, uma antologia poética com 50 autores consagrados, todos mortos. E psicografou Castro Alves, Olavo Bilac, Humberto de Campos, e Guerra Junqueiro e tantos outros. E foi levado para os trajetos de Ataíde, ex-presidente da Academia Brasileira de Letras, para ir analisar Augusto dos Anjos. Ele olhou, leu aquilo ali e disse que Augusto dos Anjos nunca foi tão Augusto dos Anjos como no livro Parnaso de Além Túmulo. Que se Chico Xavier não tivesse a mediunidade para psicografar Augusto dos Anjos, merecia o primeiro lugar na Academia Brasileira de Letras. Está escrito e publicado. Há 2 anos atrás, nós tivemos participando do programa do Amaury Júnior, na Rede TV. Gravamos 3 vezes lá no Amaury. E durante a nossa fala sobre a psicografia, o Amaury fala isso. Olha, meu pai era especialista em Humberto de Campos. Era estudioso de Humberto de Campos. E as pessoas trouxeram a obra de Chico para meu pai dizer se parecia com Humberto de Campos. Meu pai leu e disse, isso aqui é Humberto de Campos. Chico, minha gente, só tinha um 4º ano primário. Era um caixa que despachava atrás do balcão, interior de Minas Gerais, em Pedro Leopoldo. Chico escreveu contos, ensaios, crônicas, poesias, apólogos, dos mais variados estilos. Então o que é que ocorre? É que a mente humana ela não poderia ter essa grande criação de uma diversidade de conteúdo. E quando a gente vai ler o livro Paulo Estevão, é a história do cristianismo vivo. Alguém já leu esse livro aqui? Paulo Estevão? Você já leu também. É um livro maravilhoso. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. As bigas, as batalhas, ele nunca teve lá. A paisagem do lugar, ele nunca teve. Como é que ele poderia, no interior de Minas Gerais, na época o Brasil era o Brasil agrário,
não tinha internet, não tinha nada. Ele descrever com tanta riqueza de detalhes a paisagem de Roma, o cristianismo primitivo, como isso seria possível. Então, a mediunidade explica como isso é possível. Sem mediunidade, ele não tinha como fazer nada disso. E construiu uma obra belíssima. Chico, até um dia desse, era o autor mais lido da América Latina. Só Paulo Coelho e outro passou ele recentemente. Chico escreveu, psicografou quase 450 livros. E vendeu quase 40 milhões de exemplares. Se Chico tivesse ficado com pelo menos R$1 de cada livro, tinha ganho pelo menos 40 milhões. Ia ser um homem muito rico. Mas Chico doou tudo. Tudo ele doou, que ele recebeu, ele doou para a caridade. Então Chico foi o nosso maior exemplo de médium. Quando a gente fala do ensinamento do Cristo, Chico pôs em prática tudo aquilo que ele aprendeu no Evangelho. Então a gente sempre enaltece o trabalho do Chico por conta disso, porque ele realmente se desprendeu das coisas materiais, relegou a segundo plano a ambição material. E Chico era um médium, minha gente, completo. Falando agora da parte técnica do Chico. Chico era um médium completo, era um médium mecânico. Aí você, como é médium mecânico? Existem 3 tipos de médios de psicografia. O primeiro médium é o médium mecânico, ele é inconsciente, ele escreve a jato, que é uma característica do médium mecânico, com velocidade. Ele não tem consciência. Ele começa a escrever e, de repente, vem lá a psicografia, ele não sabe nem o que escreveu. Muitas vezes em idiomas que ele não fala, chamada mediunidade poliglota, e ele escreveu cartas em italiano. Chico não falava italiano. Psicografou em inglês, Chico não falava inglês. Isso só ocorre com os médios mecânicos, é o primeiro grupo. O segundo grupo dos médios de psicografia são os médios semimecânicos. Qual a diferença? É que ele tem consciência, diferentemente do médio mecânico. O médio mecânico ele é muito raro. No Brasil só conheci um, que é o Zé Araújo, que é natural de Blumenau, de Recife, mas mora em Blumenau, Santa Catarina. Aquela região foi toda colonizada pelos alemães. E ali, quando as psicografias vêm, ele recebe aqueles nomes em alemão, com trema, com tudo, ele não erra uma. Ele psicografou uma carta toda em francês, a gente viu. E psicografou uma toda em idioma hindu, que até o alfabeto é diferente. Como isso seria possível? Mediunidade mecânica. Os médios semimecânicos, eles são iguais aos mecânicos, com a diferença é que o semimecânico ele é consciente. Muitas vezes eu estou fazendo uma palestra aqui, o médio Newton Souza, o Orlando Noronha, o Alaú Borges estão ali psicografando, depois eles conversam comigo sobre o que eu falei durante a minha abordagem. Então eles têm consciência. No primeiro livro que a gente lançou, no segundo livro, aliás, Vida Após a Vida, o primeiro foi Psicografia Casos Investigados, esse é o Vida Após a Vida. A gente tem 7 casos de 250 que a gente pesquisou de perto, selecionamos 7 para colocar nesse livro, que são todos com os 3 médios, o médio Newton Souza, o médium Alaú Borges e o médium Orlando Noronha, todos médios semi-mecânicos. Como eu disse, o médium mecânico ele é muito raro. Então, para mim, foi muito difícil ali ter 250 casos e a gente escolher 7. E o terceiro grupo são os médios audientes ou intuitivos. A maioria desses livros que vocês veem na Casa Espírita, de romance, como Violetas na Janela e tantos outros, são oriundos de mediunidade audiente ou intuitiva. O médio escuta, ele sente, começa a escrever ali. Só que tem um detalhe. O médio mecânico e o médio semimecânico, eles conseguem fazer uma coisa interessante. Eles conseguem mudar a caligrafia e escrever parecido com o espírito quando em vida. São chamados médios polígrafos, porque muda a caligrafia. Já nos médios audientes ou intuitivos, ele não muda a letra. A letra é a letra do médio que vai ali sempre, 100% das cartas. São chamados médios monógrafos, porque ele não muda a letra. Então existe essa particularidade, então a gente não pode vir falar de psicografia para vocês sem explicar como funciona, né? Então, eu vou mostrar para vocês aí o Zé Araújo, ele psicografando o médio mecânico. Vocês verem a velocidade como ele psicografa, é impressionante. Aliás, desculpa, esse é o médio Newton Souza, é um médio mecânico, melhor, semi-mecânico. Isso foi em Londres. I like the accent. If you do not guard the blessing on high, respecting them within you,
not utilize the elevated knowledge you have received for the benefit. Interessante que isso foi em Londres, 2019. Eu levei o médium Newton Souza para a gente fazer um trabalho lá de psicografia. Ele nunca tinha saído do Brasil. Newton é professor de história, mora em Fortaleza, e tinha tirado o passaporte pela primeira vez. Aí a gente foi para Londres, né? Só que o avião ia de Fortaleza até Amsterdã, e eu ia fazer o lançamento do livro em Amsterdã. Eu digo, Newton, você vai na frente para Londres, que eu chego depois. Ele disse, mas Guilherme, vou sozinho chegar lá em Londres. Não, o pessoal vai lhe receber no aeroporto e tal. Aí ele foi. Aí ele contou que quando chegou lá, na imigração, aí o cara viu o passaporte dele sem carimbo, sem nada, passaporte novo, aí chamou ele para começar a fazer perguntas, né? Ele não fala uma palavra em inglês, aí chamaram um português para traduzir, e ele perguntava o que é que ele devia fazer. Ele disse, não, eu vim fazer uma psicografia aqui, eu sou médium. Aí o cara não entendeu nada, falava pro rapaz da imigração, ele não entendia nada. Resultado, levaram o Newton para uma salinha, coitado, levaram ele para uma sala. Chegou na sala, o inglês perguntando, o português traduzindo, e ele falando. Chegou a hora que ele perdeu a paciência, olhou pro português e disse, diga esse inglês que eu falo com os mortos. Aí o inglês que falou, o português falou, o inglês colocou um olho desse tamanho e disse, go, 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 go. Pode ir. E passou lá, e o Newton passou lá, e lá ele psicografou, inclusive de trás para frente, e psicografou em inglês, coisa muito rara para um médico semimecânico. Aqui é o Zé Araújo. Veja a velocidade, a diferença, como é rápido. Você vira a velocidade, ele é bem diferente, ele fica com a cabeça bem vermelha quando começa a psicografar, é bem interessante. A psicografia. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, minha gente, eu vou passar para vocês o fenômeno autêntico da psicografia. A gente teve contato com, como eu disse, com mais de 30 médios de psicografia no Brasil e fora do Brasil. Durante essa construção, nós conseguimos evidenciar o fenômeno autêntico da mediunidade com Jesus, a ponto de nós levamos 3 médios de psicografia autênticos para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Juiz de Fora, onde funciona o NUPS, que é o maior núcleo acadêmico unindo medicina com espiritualidade na América Latina. O doutor Alexander Moreira Almeida é o presidente, ele me procurou, perguntando se eu conhecia alguns médicos que pudessem fazer um trabalho em um ambiente controlado, de portas fechadas. Eu convidei os 3 médios, o médium Newton Souza, o médium Alaô Borges e o médium Newton Stuck, de São José do Rio Preto. O Orlando Noronha ia, mas teve um problema, não fez, mas possivelmente deve fazer em breve a pesquisa. Então eles levaram 30 pessoas que os médios não tiveram acesso, que os médios nunca viram, tiraram o celular do médium, deixaram o médium sem nada, o médium sentou na frente das pessoas, assim como a gente está aqui, deram o lápis e o bloco de notas, o médium apenas recebeu uma ficha com o nome do ente querido morto, a data de nascimento e a data de morte. Apenas isso. E ali os médios conseguiram produzir informações que seria impossível o médium saber. Nome de avós, nome de parentes mortos, detalhes da morte do ente querido. Então, eles realmente conseguiram produzir o fenômeno mediúnico. E foi tão impactante que o doutor Alexander Moreira Almeida ficou impressionado com as assinaturas das cartas que vieram parecidas com as do espírito quando em vida, a ponto dele contratar um perito em grafoscopia da Polícia Federal para fazer o exame grafoscópico, que é um exame técnico reconhecido pela Justiça, para avaliar as assinaturas dos espíritos. E ficaram em estado de choque quando viram as assinaturas sendo reconhecidas, autenticadas pelo perito da Polícia Federal. A coisa foi tão impactante que eles publicaram um artigo científico na maior revista acadêmica unindo medicina e espiritualidade da Europa. Está em inglês, se alguém quiser eu posso mandar depois. Então é a ciência tocando
o espírito. É a ciência chegando, evidenciando o espírito. E esse caso que a gente vai passar para vocês foi um caso que foi muito impactante para mim, porque envolveu 2 personagens que eu conhecia. Era um caso de um assassinato, envolveu o assassino, que eu conheci, que eu conheço, e o assassinado, que eu também conhecia. Conheço, né? Que ninguém morre. Era um jovem policial, que era filho de uma grande amiga de infância, que vinha com a moto, aí teve uma briga de trânsito, aí ele voltou lá para discutir com o rapaz. O rapaz foi reagir, que é filho de uma senhora que tem uma loja de roupas lá em Recife, que a gente tem contato com ela. Aí o rapaz, filho do dono da loja de roupa, foi reagir, o policial, na legítima defesa, sacou da arma, atirou e matou o rapaz. E só que eu não sabia nada disso. O Orlando Noronha vai a Recife, vai fazer a psicografia, e lá eu mando a mãe do rapaz que morreu ir, que eu conhecia, dizer, vai lá, pode ser que você receba uma carta do Orlando. Ela foi. Chegou lá, a carta veio, do filho. E ele narrando todos os detalhes, cita o nome da avó, que já tinha morrido há mais de 40 anos, que não tinha como o Orlando saber. E depois que eu comecei a pesquisar a psicografia, que eu descobri que o assassino era filho de uma outra amiga. Veja que situação. E eu fiquei lá naquela e digo, e agora? Eu não vou tomar partida, eu vou apenas analisar o fenômeno. E vejam os detalhes no final, a assinatura, minha gente, é impressionante. Ele assina exatamente igual ao espírito quando em vida. A psicografia que vamos assistir agora foi submetida à apreciação meticulosa do pesquisador Guilherme Velho. Até mesmo porque a primeira impressão que se tem de uma psicografia é: será que isso é verdade? Então, quando se faz uma análise, um estudo, uma averiguação de tudo que foi dito e passado pelo crivo da pesquisa, é bom que isso seja divulgado para que outras pessoas em si saibam de toda a verdade. Antes da leitura da carta, veja o diálogo que o pesquisador Guilherme Velho teve com a mãe após a carta. Pessoal, estou aqui com a Claudete, que recebeu a carta psicografada através do médium Orlando Noronha, aqui em Recife, e eu vou tirar algumas dúvidas com ela. Claudete, me diz uma coisa, você quando foi participar da reunião, você preencheu só uma ficha, não é isso? Exatamente. Tinha o quê? Só o nome? O meu nome e o nome do desencarnado. Pronto. Tinha data de nascimento, data de morte? Eu não lembro. Eu estava muito emocionada, Mas não tinha nenhuma outra informação além dessa não? Não lembro. E aí era uma ficha que você era numa ficha numerada, o seu número era o 41º, e eles iam escolher somente até 150 pessoas. Então ele recebia uma pessoa de cada vez para numa sala. Isso. E aí quando você entrou, o que foi que aconteceu? Ele já deu um arzinho de riso e disse... O médium. O médium. Aí ele fez: seu filho está aqui, mãe. Ele está exalando o cheiro do perfume dele. Aí fez assim: Silvescente. Aí eu fiz isso mesmo. Disse o nome do perfume? Disse o nome do perfume. Aí eu fiz isso mesmo. Aí ele olhou assim com carinho, sabe? Ele fez: ele tá bem, mãe, ele tá bem. E na carta que você recebeu, qual foi a primeira coisa que me chamou a atenção? O nome da minha mãe, a avó de Krishna, que havia falecido há mais de 48 anos atrás. Ele dizendo que estava sendo ajudado, apoiado lá pela vovó Helena. Cita também o nome do filho dele, Brian, que viu toda a situação da morte dele, a irmã, e o tempo inteiro ele falando sobre o irmão. E também ele ainda cita o nome das 2 sobrinhas. Uma era bebezinha quando ele faleceu, né, quando ele desencarnou. E a outra nasceu tempos depois. Ele não conheceu? Ele não conheceu. E veio o nome dela aí, e né? E veio o nome dela Celina. das 2, Celine e Melissa. E Celine, tá vendo? Celine, não é um nome Celina como... Não, é Celine e Melissa. Ele fala também na carta. E o Orlando, o médium, não teve acesso a essa informação? Não tinha acesso a nenhum... Olha, ele precisava ser um hacker para fazer tudo isso em tempo hábil, porque era uma pessoa saindo, entrando outra. Eu era a 41ª. Para chegar em 150 pessoas, o camarada levou quase o resto do dia para atender todas essas pessoas. Agora, vamos à leitura da carta. Mãe,
minha mãe Claudete, titia Claudinora, como iniciar as notícias que preciso lhes entregar. Estou tentando encontrar em minha memória algumas conchas de luz e alegria para compartilhar com os meus amados. Que bom eu tenha chegado aqui como se eu fosse uma águia que encontrasse em seu pensamento o imã que me atrai. Você também me trouxe aqui, e com a ajuda de muitos corações que me cercam com carinho, eu trago os esclarecimentos necessários para que a minha mãe não durma com tanta dor e não acorde como se você tivesse dia a dia vivendo um pesadelo. Preciso acalmar seu coração e do meu irmão Siddhartha, para que não sigam na vida no descompasso. Sabemos que a prepotência é capaz de gerar em nós o excesso no poder. Infelizmente, temos visto os abusos da brutalidade que parecem imperar na ação de pessoas que entendo que manter a ordem e a disciplina, corrigindo e orientando, extrapolam e usam da violência. Não se culpe, mainha, ao pedir que eu fosse socorrer e proteger o meu irmão. Qual a mãe que deseja proteger? Qual a mãe que não deseja proteger os seus filhos? O seu impulso a me pedir que descesse para socorrer meu irmão é o impulso do amor de mãe. Quem poderia imaginar que aquele homem que retornou para abordar meu irmão Siddhartha usaria do extremo da ação ao me ver chegando? Acredito que estes corações, na área da segurança, vivem atolados em tantas pressões, que hoje penso, ele se assustou com a minha chegada, e acho que não podemos excluir, mãe, esta ação daquele homem. Não se culpe, por favor, com seu pedido, e vou lhe dizer que no minuto exato que você pediu auxílio, eu já tinha tomado a decisão de ir até onde ocorria aquele fato desagradável que envolvia meu irmão. Peço que seu coração de avó seja total apoio ao meu filho Brian, que precisa muito do apoio em família. Eu sei que o Brian presenciou toda a situação e por isso sou o pai pedindo apoio para que o filho sempre supere o melhor possível o trauma vivido. Quem está me acompanhando é a vovó Helena, que nos abraça em proteção espiritual. Abraço os seus corações, não esquecendo a minha irmã e o meu irmão Siddhartha, que em meu nome peço abraçar as nossas joias de amor, Celine e Melissa. Eu sei em suas orações, e elas me chegam como se fosse a brisa da noite que envolve a nossa cidade. Quanto ao processo que corre, estou orientado a não me envolver, apenas compreender que a justiça deve seguir em sua análise e conclusão. Entendo a ação judicial, porque o mundo em seu todo não pode de forma alguma fugir à ordem e à reeducação de todos que cometem ações negativas. Sei que é um enorme desgaste, mas não posso mudar o rumo natural das coisas. Não sei explicar, mas instrutores espirituais manipularam alguns elementos e conseguiram trazer o odor do meu perfume Sylvester que eu uso, e compare
compareço com ele aqui, onde a vida continua e onde também aprendemos que os valores maiores aqui, os que se encontram os que se encontram em nosso coração. Gostaria de estender nas considerações, mas temos tempo exato para escrita. Peço paz em seu coração, com muito carinho e amor, de seu sempre. Eu estou me ajeitando por aqui. Fique tranquila, porque nunca esquecerei todo o amor e o esforço que você nos fez em nossa vida. É o filho que vive e continua, Krishna Ifa Muniz Teixeira. Ó a assinatura, pessoal, dá uma olhada nisso aí. É simplesmente impressionante. E eu sempre vejo esse vídeo e me emociono porque a dor da mãe que entrega um filho é algo que é imensurável. Quando os pais vão na frente, a gente sofre, mas é lei da natureza, eles vão na frente. Mas quando o filho vai na frente, é uma dor que só sabe quem passa. Não dá pra gente mensurar. Eu tive contato com muitas mães que entregaram seus filhos, com muitos pais que entregaram seus filhos. E posso garantir a vocês, é algo surreal. E as cartas, quando elas vêm, elas vêm trazer uma espécie de analgésico para aquela mãe, para aquele pai que está ali sem esperança de viver. Sabe o que as mães costumam dizer para mim? Guilherme, eu não vivo mais, eu existo. Estou esperando, tem um pai de uma menina que desencarnou também, um amigo nosso, ele diz, eu estou contando os dias do meu desencarne para eu poder reencontrar minha filha. Quer dizer, então a vida não tem mais sentido. A carta, ela funciona como uma espécie de analgésico, que vai estancar aquela dor pulsante ali. Mas a carta por si só, ela não resolve o problema. A carta não é a salvação. A carta apenas vai dar força àquela pessoa para ela tentar iniciar o processo de superação. Porque a carta sendo um analgésico, ela precisa de um remédio. A pessoa precisa de um remédio salvador que vai curar, que vai cicatrizar aquela ferida. E o melhor remédio para quem entrega um ente querido, quem perde um ente querido, que ninguém perde, mas que já foi na frente, se chama doutrina espírita. É o remédio salvador. É o remédio que vai deixar a pessoa com força para continuar a voltar a viver. Então, uma pessoa que entrega uma filha, um filho, dificilmente vai ter a mesma vida que tinha antes. Porque a dor da saudade, ela é algo que vai estar com a pessoa até o último dia da vida. Isso não tem como você substituir isso. E a gente teve contato com essas mães, com esses pais, e eu digo a vocês, é realmente algo surreal. Tanto que, no caso, eu tive tantos casos para colocar no livro, para mim foi muito difícil selecionar os casos assim que eu pudesse colocar aqui, que viessem legitimar essa comunicação e trazer evidências das psicografias autênticas. Porque a gente viu também, durante essa construção, que tinha muita gente enganando, coletando informações das redes sociais. E hoje no Brasil temos isso. A gente vai falar um pouco disso mais na frente. Mas não podemos ficar presos ao fenômeno. Olha o que Kardec fala. Espiritismo com espíritos. O fenômeno não é mais importante na doutrina espírita. Há pessoas que nenhum fato testemunharam, que não observaram uma mesa de agitar-se ou um médium escrever, mas se tornaram tão convencidos quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Então a gente não pode ficar preso ao fenômeno, e sim entender o que está por trás do fenômeno e o que esse fenômeno tem a nos ensinar. Essa é a proposta. Os fenômenos eles sempre vão existir. A gente tem que entender o que está por trás, o que esse fenômeno de cura, a psicografia, tudo isso tem a nos ensinar para a gente que está frequentando a casa espírita. Isso é que a gente tem que entender. Isso é que a gente tem que entender. Eu não sou médium, eu não vejo nada, eu não sinto nada, como eu já falei, eu sempre falo em minhas palestras, não vejo nada, não sinto nada, não escuto nada, só me arrepio de frio quando venho para Massachusetts. Quem são os médios? Muita gente enaltece o médio, acha que o médio é um semideus, é um missionário, é um ser divino, é um ser de luz e tal. Kardec deixou claro que o médio é uma pessoa comum, pessoa normal. Você não vê na codificação o nome dos médios, você não vê. Mas Chico, nas obras de Emmanuel, foi quem disse quem eram os médios. Olha aí, quem são os médios? Os médios, na sua generalidade, não são missionários.
na acepção comum do termo. Mas, aliás, médium missionário eu conheci um, Chico Xavier. Esse foi missionário, porque nasceu pobre e morreu pobre, todo o dinheiro que ganhou doou para as pessoas. Então isso é um grande exemplo que os médicos deveriam seguir. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Eu passei isso aqui na última palestra que eu tive aqui. Mas é sempre bom, como tem muita gente nova que não estava aqui, para entender isso aí. Porque o que a gente vê na casa espírita é as pessoas mitificando o médium. Muitas vezes a pessoa deixa de seguir a doutrina para seguir o médium. Está errado. Porque a doutrina é maior do que qualquer médium. A gente tem que seguir a doutrina e não o médium. Não acabou não, viu? Quem são os médios aqui? Tem muito médio aqui, não? Quem são? Levanta a mão. Quem é médio? Quero ver. Ninguém quer. Só um ali, ó. E ela levantou com vontade, viu? Levantou com vontade. Não é não? Você vê que ninguém levantou. Devia ter perguntado antes de passar. Mas não acabou não. Tem mais. Espera aí, tem mais. Vamos lá. O seu pretérito muitas vezes se encontra enaldoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das cenas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Médium aprontou, minha gente. Tá pensando que não? Olha aí. Olha aí. A gênese do médium e da mediunidade. É a expansão do perispírito. Vem com o perispírito expandido. A irregularidade de vivências e a sublimidade de vivências. 99% é ali número 1, irregularidade de vivências. O próprio Divaldo, quando Divaldo fala do Chico, Divaldo sempre enaltece, ele sempre bota Chico como referência. Vocês já observaram isso. Divaldo tem a humildade de reconhecer que Chico era realmente o diferenciado, era um médium missionário. E realmente era um missionário. Então, minha gente, é importante a gente fazer essas observações e parar de enaltecer médium, de mitificar médium. A gente não vê Kardec fazendo isso na codificação. Por que a gente faz? E eu estendo isso não só para médios, para palestrantes também. Muitas vezes chega um palestrante famoso, aí todo mundo fica endeusando. E isso não é, a gente não pode endeusar. A maioria das pessoas, sua grande maioria de palestrantes, de médios, são pessoas que estão aqui na doutrina por necessidade de evolução. Eu não entrei nisso porque eu sei muito, não. Isso foi a turma lá de cima que me colocou, eu tenho certeza disso. Vamos levar esse pernambucano que fala muito para fazer umas palestras lá, para viajar, para ver se ele sai do canto. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas nenhuma. Não estou falando por hipocrisia, não. Eu realmente acredito nisso. E olha isso aqui, que interessante. Mediunidade e espiritualidade. O dom da mediunidade prende-se a causas que ainda não são conhecidas, isso é um fato. À primeira vista, parece ser que é um dom tão precioso que não teve que ser o quinhão, senão de almas de elite. Ora, a experiência prova o contrário, porque se encontram poderosos médios entre as pessoas cuja moral deixa muito a desejar. Ao passo que outras estimáveis, sob todos os aspectos, não a possuem. Aí eu me enquadro ali. Não a possuo. Isso aí é a Revista Espírita, de 1859. Então, minha gente, é muito claro. O Kardec deixa tudo muito claro aí pra gente. Faculdade mediúnica independe da moral do médium. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe da moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Tem muito médium utilizando a mediunidade para ganhar dinheiro. Muito, mas muito mesmo no Brasil. Na corrente espiritualista, não na espírita, mas na espiritualista, você vê muito médium, canal do YouTube. Rapaz, o que tem de canal do YouTube no Brasil, de pessoas forjando, enganando, se passando por médios, você não tem noção. Tem um canal, eu peguei só um, eu vou aqui olhar aqui no celular, recorrer aqui ao celular, só para ler para vocês. Tem um canal só de psicografia de famosos. Olha, eu vou dizer alguns para vocês. Tudo picaretagem. E o que é interessante, é canais com 500 mil seguidores. Você vai no meu canal, tem um trabalho já há tanto tempo, viajo tanto, tem 8 mil. Agora entra num canal desse que o cara fez ano passado, já tem psicografia de gente famosa, é 500 mil seguidores, 600 mil, 700 mil. O povo acredita nisso aqui, olha. Psicografia da cantora Whitney Houston. Já psicografou.
O Rei Pelé, o Pelé já psicografou lá, o canal nesse médium, tem que trazer esse médium aqui, Carlos, para ele fazer uma palestra aqui. Ulisses Guimarães, ator Nelson Xavier, cantor Belchior, Nelson Mandela, até Nelson Mandela já psicografou lá. Ex-prefeito Celso Daniel, não sei se ele falou lá quem foi que mandou matar ele, mas ele foi psicografou. Vereadora Marielle Franco, também não sei, mas ela já psicografou. Eduardo Campos, jornalista Goulart de Andrade, Kurt Cobain, do Nirvana, que eu adoro. Esse médium eu vou ter que visitá-lo. Humorista Paulo Gustavo, cantor Tom Jobim, Fred Mercury, já psicografou lá. Marcelo Rezende, Tom Veiga, Louro José. Aí parece que não tinha mais o que inventar, rapaz. Não vou colocar o Louro José aqui, porque dá quantas visualizações? 59 mil visualizações, a psicografia do Louro José. Agora, uma dessa que vocês viram, autêntica, não deve ter isso, não deve ter nem 1000. Roberto Gomes Bolanos, quem é? O Chaves, já psicografou também. Então, as pessoas. Ayrton Senna também. Então, vocês veem, tá lá. Então, alguém tem que chegar para as pessoas no movimento espírita e dizer que isso não existe. E ninguém vem fazendo esse trabalho. A gente vem fazendo esse trabalho já há algum tempo. Tinha um indivíduo que coletava informação das redes sociais e ganhou fama, participava dos eventos espíritas, porque não são pessoas que são espíritas, são pessoas que estavam se passando por espíritas para enganar. E cabe ao movimento espírita defender a doutrina. Segundo as orientações de Allan Kardec, que escreveu 2 capítulos do Livro dos Médiuns, orientando os espíritas como agir diante das fraudes. 2. E esse indivíduo estava ganhando dinheiro, vendendo livros, participando de congressos, fazendo psicografia ao lado de espíritas famosos. Divaldo Franco, do lado dele lá, cadê a mediunidade desse povo que não viu isso? E lá, psicografando. E aí nós denunciamos, os ex-trabalhadores denunciaram, foi matéria de capa do Fantástico, em 2019. E, enfim, ele morreu 2 processos contra mim, eu ganhei os 2, porque eu mostrei na justiça que realmente as informações estavam nas redes sociais, ele coletava das redes sociais, ele trabalhava construindo sites, enganou o movimento espírita todo. E não só tinha ele fazendo, não, tinham vários fazendo, vários. Tanto que o intelectual baiano, Pedro Camilo, de Figueiredo, professor da Universidade de Coimbra, em Portugal, ele conheceu o meu caso de perto, tudo que a gente acompanhou fazendo esse trabalho de investigação, e escreveu o livro A Fraude, um livro maravilhoso. Ele, obviamente, que não cita meu nome, assim, não coloca, ele mudou os nomes, né, das pessoas, para não ter problema com justiça e tal, mas narra toda a história. E outra coisa, é um livro interessante porque ele ensina as pessoas como identificar a fraude. Ele mostra como identificar o fenômeno autêntico, a psicografia autêntica. Então, minha gente, vamos ver o que é que Kardec fala em relação a isso aí. Qual a orientação que Kardec deu a nós espíritas diante da fraude? Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado para me servir de expressão um tanto trivial, com a boca na botija, olha que maravilha, merecia ser proscrito por todos os espiritualistas e ou espíritas do mundo, para os quais constituiria o rigoroso dever desmascará-lo e infamá-lo. Livro dos Médiuns, pergunta 317. Na pergunta 313, Kardec afirma, lá naquela época, na França, que a fraude tinha se tornado uma nova indústria. Não tinha internet, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E ele chamava a fraude lá de nova indústria. E uma das razões do espiritismo ter desaparecido do planeta Terra na França, principalmente só tem no Brasil como movimento espírita, onde eu andei nos 14 países onde tinha espiritismo, tinha brasileiro. Uma das razões foi justamente as pessoas não serem intolerantes quanto à fraude, não serem rigorosas como Kardec foi. Após a morte de Kardec, as fraudes aumentaram e o movimento espírita não foi rigoroso. Aí as fraudes cresceram, o movimento espírita entra em declínio na Europa. Chega no Brasil encontra lá a prática mediúnica com os nossos irmãos africanos, os médios notáveis como Chico, Meimei, Peixotinho, tantos e tantos outros. E se deu essa conotação forte de religiosidade, a doutrina no Brasil. Foi algo positivo, porque isso foi que manteve a religião, a doutrina. A gente só tem o que tem, graças ao pessoal da velha guarda, o pessoal que deu essa conotação de religiosidade e doutrina. Muito embora não tenha sido o pensamento original de Allan Kardec. Kardec deixou claro, o espiritismo é uma doutrina filosófica, de fundamentação científica e consequências éticas morais. As consequências éticas morais são as consequências religiosas, é o porto de chegada, é para onde tudo vai, mas um dia não é a base é a ciência. Mas vamos ver o que Kardec fala, além disso, só tem isso não, olha as orientações do codificador, ele foi intolerante com as fraudes. É, pois, necessário que aqueles que se interessam pela causa da doutrina
se tenham por advertidos a fim de desmascarar as manobras fraudulentas, se socorrer, e mostrar que o espiritismo verdadeiro nada tem em comum com as paródias que dele se poderão fazer. Ele previu isso, né? E que ele repudia tudo que se afasta do princípio moralizador, que é sua essência. Olha aí, Kardec foi duro, minha gente, com quem fraudava. Até no Evangelho segundo o Espiritismo tem a orientação de Kardec. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornem suas vítimas. Espírito São Luís, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. Então a gente não segue Kardec. A gente tem que ser, realmente, tem que rejeitar 9 verdades para não aceitar uma mentira. Foi a orientação do codificador. E a gente que está na doutrina, a gente tem que seguir as orientações de Allan Kardec. E o interessante é que essas fraudes que ocorreram, que têm ocorrido, que estão ocorrendo, não começou dentro do movimento espírita, não. Começaram dentro do seio da Igreja Protestante, no Rio de Janeiro. A Igreja Protestante. Tinha na época do Orkut, quem lembra do Orkut? Na época do Orkut tinha um pastor, que ele tinha um púlpito de vidro, ele colocava um tablet embaixo, e começava o culto dele olhando, aí via uma pessoa que ele conhecia, estava lá, e via onde a mulher estava ontem, disse, Dona fulana de tal, você estava na praia ontem, bebendo, você bebeu muito, gastando dinheiro, isso está errado e tal, e a mulher assustada, aí ele saía dizendo, você, aí olhava aqui e via, saia falando, e dizia, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo não, quem está me dizendo é o Espírito Santo do Senhor, e enganou o povo todo. E a igreja do homem lotada, até que um dia ele falou, aí levaram um deputado lá para conhecer o trabalho do bispo, pastor. Aí quando ele saiu, ele fez as profecias dele, aí quando ele saiu, esqueceu o tablet embaixo do púlpito. Aí um ajudante, uma pessoa que trabalhava lá, quando viu, aí chamou o outro, olha aqui. Eles foram mais inteligentes que os espíritas, eles não fizeram nada. Foi o que eles fizeram? Colocaram 2 câmeras atrás. Aí no dia que o pastor começou a pregar lá tudo, começou a falar, que o Espírito Santo começou a dizer as coisas, eles desmascararam o pastor. Fizeram isso. Era o que a gente devia fazer. Né? Olha aquilo que eu vou falando. Leiam aí para mim, que eu estou daqui, não dá para ler. Endeusamento de espíritos e médios. Eu colocaria palestrantes aí também. Aqui e acolá surgem pruridos tentações, né? De adoração que se faz imprescindível combatê-la. Quer dizer, Kardec manda combater. Não são mais as imagens dos círculos humanos, nem de instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médios terrenos que a inconsistência, não dá para ver, que a alheia vai valorizando inadvertidamente no altar frágil das honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que ali temos um perigo sutil, através do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da mediunidade. Então vocês vejam como foi Emmanuel, foi Emmanuel, no Pão Nosso, aquele livro que todo mundo conhece aqui, que estava passando, lendo aqui, né? Então, tá lá. Então é importante a gente buscar o conhecimento da doutrina espírita e colocar em prática. Não podemos ficar feitas as religiões que pegam a Bíblia e dizem, não, isso aqui a gente segue. Não, isso aqui não, isso aqui a gente passa. Não, a gente tem que seguir a doutrina do começo ao fim. Do começo ao fim. A gente tem que seguir a doutrina e tentar cada dia mais trazer o conhecimento de Kardec, que está esquecido nos atavismos religiosos, e trazer ele para que a gente possa realmente sermos espíritas dignos. Esse último caso que eu vou passar para vocês foi um caso da Nicole, a garotinha de 12 anos, filha única da Ellen, que ela a mamãe queria que ela fosse para a festa, ela não queria, terminou que ela foi com os amigos, e quando saiu com o carro, houve uma colisão, bateu e ela veio a desencarnar. A dor dessa mãe é algo surreal. E ela chegou a tentar suicídio, e o que fez com que ela tivesse vontade de superar essa suposta perda foi a carta que ela recebeu do médium Orlando Noronha. Foi muito impactante. É uma carta muito bonita, repleta de detalhes. Falou o apelido dela, fala que está ao lado da bisavó. Como é que o médium ia saber o nome da bisavó? Ela fala que está ao lado da bisavó, narra as questões do acidente, enfim, e pede para a mãe não cometer suicídio. Literalmente, ela fala isso. Nicole Cardini Souza Amaral.
Ellen, tia Adriana, pai Lineu, chego aqui com minha bisavó Maria, Bisavó Maria. ouvindo seus soluços, mãe, que estendem por toda a noite, por todo o dia. Mãe, eu venho aqui para lhe dizer de uma vez por todas que você não é culpada pelo acidente. Eu estava sentado no carro onde devia. A Bisa Maria tem me auxiliado a pensar que tudo na vida está na visão de Deus. Não fique aí triturando o seu coração, que aí sim você está matando você. Eu ficaria sem chão se você fizesse algo com você e ficasse culpando sobre o acidente. Eu ouço você só aqui. Eu ouço você só com seus porquês. Por que eu não fiz assim? Por que eu não tomei essa outra atitude? Pare de ficar falando que você me matou. Não confunda, por favor. Circunstâncias fora de nosso controle e que vieram de encontro a nós no carro. A sua princesa sempre será sua eterna princesa. Não fique tão presa nas minhas coisas. Os cadernos da escola está lá com as minhas invencionices e anotações. Agora me cheira na roupa. Eu amo isso, pois é nós juntas. Eu irei sempre lhe dizer a verdade, como você ensinou. Eu não iria inventar só para que você não sentisse mais culpa. Mãe, o que ocorreu está além de nós. Bisa Maria disse que vou ter mais explicações à medida do tempo e que eu esteja mais firme. Aqui as coisas não mudam tão assim. Eu não morri. Eu poderei me embelezar usando os produtos daqui para minha maquiagem. O cabelo de sua atriz continua do mesmo jeito. Não acredite em silêncio no meu quarto. Eu te amo, mãe. Passe o perfume que me lembra, sem medo. Estou mais perto do que você possa imaginar. Tia, obrigado por segurar minha mãe. Volte a viver por mim. Mãe, aquela criança na esquina, precisando de comida, é o amor que precisamos ter para com todos. Mãe, a caridade, ajudar os outros, será a cura, pois eu estarei com você neste trabalho. Sua, sempre no seu coração, Nicole Cardini Souza Amaral. Muito impactante nesse caso. E a gente se emociona mesmo, porque esse é o espiritismo. Porque só consola, porque esclarece. Não deixa o indivíduo apenas com a crença. Põe o conhecimento na frente da crença. Nossa fé não é fogo de palha. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então no espiritismo a gente estuda, a gente entende, aprende para depois acreditar. E essa é a doutrina espírita, que traz, através de fatos como esse, a prova de que somos eternos,
que aquele parente que a gente tem, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, aquela tia nos espera do outro lado. Que ninguém morre. O Espiritismo veio matar a morte, minha gente. E foi o maior presente que o Mestre Jesus ensinou pra gente. O Espiritismo é uma doutrina transformadora. Eu poderia resumir o Espiritismo como uma tecnologia de inteligência que veio à Terra para tornar o homem mais feliz. Quem é espírita não tem motivo para estar sofrendo, nem para estar com mágoa. Tem que sempre agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, tudo que a gente está vivendo aqui. Né? A gente morre de saudade do que está no Brasil. Vai lá, está um calor horrível. Tem que agradecer que vocês estão aqui no friozinho gostoso, está ótimo lá. Então, lá, eu digo aqui está ótimo esse friozinho. Então, a gente sempre acha que está faltando alguma coisa, porque a gente só olha a fila da frente, a gente não olha a fila de trás. Então, olha o que cada um de vocês conquistou aqui nesse país. Né? E o Espiritismo mostra isso, que a gente tem que ser grato por tudo que a vida nos deu. Eu vou passar no final uma mensagem do médium Newton Souza, que é um dos médios que está no nosso livro, um médio sério, esse que eu fui para Londres, lá que levaram ele passar a linha. E tem um trabalho muito sério, trabalho de caridade, de ajuda. Ele não tem rede social. Evitem esses médios que ficam aí expondo tudo na rede social, carta de famosos, tudo isso. Inclusive tem muita gente enganando, como eu falei. Tem médios homens, também tem médios mulheres também, enganando lá no Brasil. Médio mulher famosa que está lá enganando, coletando de rede social aí. Todo mundo já está sabendo lá. E eu vou deixar essa mensagem do médio sério. Tem um caso do Newton aqui nesse livro também, um caso muito impactante. Outros casos do médio Orlando Noronha, que até as assinaturas vieram igual. E o caso no garoto, esse caso é fantástico. Ele morreu, teve uma doença, morreu, um câncer, e ele tinha um skate, era o brinquedo favorito dele. O Orlando recebeu essa fotografia. No final da carta, minha gente, olha, é impactante demais. Ele pega a mão do médio, desenha um skate igual o skate que ele tinha. Aí tem a foto dele com o skate, ele vida, e o skate desenhado na fotografia. É simplesmente impactante. Então, se você tem alguém que tem algum filho ou algum parente que desencarnou, esse livro vai trazer muito consolo. Ou alguém que não acredita em nada, que seja cético, também esse livro traz muito esclarecimento. Vamos ver a mensagem do Newton para a gente poder finalizar. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu sou Newton Souza e nesses 30 anos nós temos observado o quanto temos nos distanciado dos fundamentos de Allan Kardec na medida em que elegemos apenas um aspecto para promover. Predominantemente no Brasil o aspecto religioso, que acabou fazendo com que houvesse uma igrejificação de muitos grupos espíritas. Nós compreendemos isso como antropológico, com certeza, mas eu acredito que chegou o tempo da gente fazer uma revisão e entender que a gênese do Espiritismo é uma gênese trina. Ciência, filosofia e religião sobretudo num sentido filosófico, moral. É importante perceber isso, porque acabou se produzindo um público ignorante a respeito da grande luz do Espiritismo. Acabamos colocando a luz debaixo do alqueire. Deixamos de orientar o nosso público nos aspectos científico e filosófico e por isso tanta gente sendo enganada, tanta gente sofrendo fraudes, tanta gente não entendendo o fenômeno mediúnico. Isso também em parte devido ao equívoco de alguns irmãos que imaginam que o tempo dos fenômenos passou. Como é que eu posso dizer que o tempo dos fenômenos passou se a mediunidade é natural à alma humana? Como é que eu posso falar disso se, independentemente da evolução da humanidade, sempre haverá fenômenos mediúnicos? Você não pode tirar um postulado da doutrina, porque senão você mexe com toda a estrutura e lógica do grande edifício espiritual doutrinário. Allan Kardec deixou isso muito claro. Por isso fica aqui o nosso apelo a todo espírita que nos escutar. Procuremos ser trinos, procuremos estudar, por mais que simpatizemos com um ou outro aspecto, procuremos estruturar o nosso pensamento e a nossa mentalidade de maneira trina, porque assim também teremos consistência, assim teremos mais responsabilidade, assim teremos mais amor pela doutrina e assim conseguiremos divulgá-la de maneira mais efetiva, de maneira mais correta. Um beijo no coração de vocês e até uma outra oportunidade. Pois é, a gente trouxe alguns exemplares, não tem muito, que a gente já está vindo andando aí, vai pela Flórida, em várias cidades. Tem acho que uns 5 livros de cada, eu acho aí. Quem quiser, a gente vai deixar um recadinho no livro para vocês aí, com muito carinho.